Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Papo Tech. Estamos aqui com o PH de novo. Tudo bem, PH? Prazer, hein, Gus? Obrigado de novo pela sua presença aqui. Obrigado eu pelo convite. Legal, vamos em frente. Hoje a gente está com o Eric George. Tudo bem, Eric? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Obrigado Presença especial. Poxa, fico feliz de estar aqui com vocês, honrado para a gente poder ter esse papo de tecnologia. E vamos lá, podem trazer algumas perguntas para que eu possa ajudar a compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Boa, Eric. Eric, hoje você está como superintendente de TI no Banco Safra, né? Exatamente. Está cuidando das frentes de engenharia de software. Você pode detalhar um pouquinho para a gente? Claro, claro. Hoje eu estou atuando dentro do Safra, liderando a prática de arquitetura de software, algumas áreas ali que atendem, né, princípios de engenharia de software muito mais cross para produtos do banco, né, e também iniciamos ali o Código de Inteligência Artificial Generativa, né, no ano passado, e que a gente tem tentado trabalhar nesse assunto, né, que tanto fomenta aí nosso mercado e fomenta o nosso dia a dia, até papo de família hoje, e a generativa está dentro da discussão, né? É isso. E, bom, TI, Avenida Paulista, é uma jornada conhecida, né? Como é que você caiu nesse mundo aí dos bits e bytes, Eric? Cara, eu vou te falar, quando o rapaz lá em Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro, né, eu tinha um grande interesse a partir do primeiro computador que meu pai adquiriu para casa. Então, sempre explorei muito bem esse lado da tecnologia por ser apaixonado, por entender como isso funcionava. Iniciei meu caminho dentro de um curso técnico, né? Dentro desse curso técnico aprendi as primeiras linguagens de programação, redes, protocolos, né, entre outras coisas, e direcionei minha carreira para poder continuar dentro da TI. Então, consegui ir para a Unicamp para poder fazer, né, todo o curso de tecnologia da informação, continuei direcionando muito para desenvolvimento, programação, redes, entre outros, banco de dados, e acabei numa oportunidade de estagiar no CPQD, né, que é uma fundação da antiga Telebrás, e lá eu trabalhei justamente explorando alguns tipos de tecnologia que nem eram tão usuais assim. Por exemplo, Geographic Markup Language, né, que é o GML, né, da CIS, era uma linguagem que a gente tinha que trabalhar codificando para bancos de dados geográficos, né? E essa linguagem era uma linguagem que a gente usava para poder entregar um produto, né, de rastreio da rede de telecomunicações da planta externa, né, para várias empresas de telecomunicações. Legal. Né? E aí a gente, dentro dessa prestação de serviço, não explorava só a linguagem, mas também os metadados que eram utilizados dentro do sistema para classificar esses componentes. E essa evolução ali foi muito positiva para a minha vida inicial, né, do mercado de trabalho de tecnologia. Depois disso, eu tive uma experiência fora, morei 1 ano na Irlanda. Legal. E aí tentei trabalhar com o mercado de tecnologia, mas acabei, por uma restrição de visto, não conseguindo, né? E quando eu voltei para o Brasil, eu tive ali a oportunidade de trabalhar entre 2 grandes empresas, né, de tecnologia, que era a Accenture e a IBM. Aceitei uma proposta da Accenture, né? Fiquei lá por 7 anos. Vários projetos que a gente acabou desenvolvendo eram focados para esse mercado financeiro, né, onde eu estou inserido agora, seja para a parte de seguros, core banking, system integration em serviços financeiros, meios de pagamento. Então, toda essa minha atuação base, né, me levou depois a um desafio de trabalhar no Banco Santander. E no Santander, né, trabalhei com renovação de canais, né, transformação digital para canais, tanto PF quanto PJ. E com essa experiência, eu acabei indo buscar, por 1 ano, uma experiência ali na DOC, né? A DOC é uma empresa de tecnologia ex-conductor, e o meu trabalho lá foi justamente olhar e atender clientes dentro de um portfólio de projetos, né? Para entregar, por exemplo, Bank as a Service, né? Soluções de cartão de crédito, cartão pré-pago, entre outros, gestões de APIs, para que eles pudessem ali fazer todo o onboarding do cliente, a parte de gestão, né, desses produtos que hoje a empresa ali oferece. E eu recebi um convite para ir para o Safra para poder, né, trabalhar com canais digitais, e ao longo desse tempo, e por todo esse desenvolvimento, eu acabei endereçando a minha carreira para a arquitetura, né? Então, quando eu estava no Safra, a gente fez ali parte de transformação de alguns canais, né, digitais, principalmente no mundo ali do mundo PJ. Com isso, a gente também criou um sistema de biometria que era totalmente construído em microserviços, escalável. Esse sistema ele era uma fachada, né, tecnológica para poder se acoplar em diferentes tipos de provedores de soluções, né, de biometria.
e com isso a gente conseguiu ali endereçar uma grande necessidade do banco, que era a digitalização do onboarding de novos clientes. Recebi um convite para ir para a arquitetura técnica, né, que era um time muito sênior, com muita capacidade, acabava ajudando de uma forma cross todos os times. Então, o meu propósito ali era ajudar eles a organizarem não só as demandas, os backlogs, né, conseguir fazer as priorizações de todas essas demandas baseado no conhecimento deles, né, e continuar lapidando esses talentos que a gente tinha ali dentro do próprio time. Recebi o convite para assumir a área de arquitetura como um todo, então a arquitetura acaba tendo ali uma espécie de atuação múltipla para dentro do banco, seja mais estratégica perto do negócio, seja de soluções para ajudar a TI com vários tipos de propostas e soluções, né, que internamente foram desenvolvidas, né, seja arquitetura de dados para ajudar na validação de modelos de dados, modelos lógicos, entre outros, seja, por exemplo, a arquitetura técnica que tem os frameworks e as plataformas hoje que acabam sendo utilizadas ali dentro do dia a dia, né, dos sistemas. A gente também tem um time de serviço de segurança que cuida dessa parte de biometria, soluções de token, Legal. entre outras que foram construídas pelo time. Container, que olha para a parte ali dos aplicativos nativos do banco, né, que eles se comunicam com uma fachada ali em SPA, né. A gente tem também uma arquitetura voltada para olhar todo o DevSecOps do banco, ou seja, toda a parte de entrega dos pipelines CI e CD, seja no on-prime, seja em nuvem, né? E a gente também tem um time voltado para Design System, né? Que foi um produto que a gente acabou construindo numa joint venture com marketing, olhando uma estratégia de como a gente consegue acelerar e trazer performance e reutilização, né, de características de front-end que pudessem ajudar os desenvolvedores ali a criarem novos produtos de front, né? Além disso, os outros times que eu comentei com você, cara, que cuida de formalização eletrônica, gestão documentacional, CRM, né, soluções para marketing, mensageria, né? A gente tem um time que também olha para drivers com mainframe, o COI de APIs, que a gente acaba olhando muito hoje em dia dentro da jornada de integração, se a gente coloca uma prática, por exemplo, API First, né? Então, a gente também tem um outro time que foi formado recente, como eu falei, que é o COI de inteligência artificial que está explorando esse mundo novo. Rapaz... É muita coisa, hein? Parece, né? Pois é. Eric, aproveitando, acho que o gancho que você comentou bastante da sua atuação. Bom, parabéns aí pela jornada, por toda essa experiência aí. E você já trouxe um pouquinho do que você atua, do que você cuida hoje dentro do Banco Safra. Para quem não conhece ainda o papel de um arquiteto, ou qual seria uma função de um arquiteto dentro de uma grande empresa, como que você definiria os papéis e responsabilidades de um arquiteto? Bom, eu acho que hoje o arquiteto ele tem que buscar algumas fortalezas. Primeiro, ele precisa ter uma experiência técnica, né, para que ele possa compartilhar, baseado no passado, em tudo que ele já desenvolveu, né, visões que possam ajudar os times de engenharia ou mesmo os times de negócio a responderem ali premissas que o negócio ou aquele produto que está sendo desenvolvido, né, atenda para o mercado, ou mesmo também estabelecer quais são as restrições que a gente vai acabar tendo para construir uma solução ou usar uma solução que já exista, né? Então, eu falo que existe ali uma combinação em relação à capacidade dele, do que ele já errou no passado para aprender com os erros, né, e ajudar esses times, e também todos os acertos que ele teve com soluções que ele já entregou, que hoje são estáveis, que são evolutivas, que são maduras e que possam ajudar outros times a entregar também este valor. Então, o arquiteto ele tem algumas características de conseguir, eu acho que até olhando um pouco para o meu xará Eric Evans, né, que escreveu lá o livro do DDD, né, de Domain Driven Design, uma das principais características do arquiteto é a linguagem ambígua, né? Ou seja, ele tem que criar uma comunicação com o TI, com o negócio, que seja mais fácil para ele captar esse tipo de requisito, né? E o arquiteto também ele acaba tendo uma preocupação de estabelecer fatores que são, como é que eu posso dizer, de sucesso, né, para qualquer aplicação que precisa ser construída, seja uma aplicação, uma plataforma para alimentar um ecossistema. Ele vai acabar se preocupando em fatores e boas práticas de codificação, né, e planejamento ali para ajudar esses times de engenharia a endereçar, né, possíveis problemas técnicos ou mesmo visualizar em anos como essa aplicação ainda vai estar no ar. Eric, legal. Então, seguindo nessa linha, onde a gente tem o papel, a função do arquiteto,
aonde você enxerga que seria a função do arquiteto? Onde ele entra numa jornada, desde o momento que o time de negócio ali identificou uma dor, uma necessidade, uma possibilidade, uma nova receita, X, até que essa demanda chegue para o time de engenharia. Como você enxerga o papel do arquiteto nessa jornada, nessas etapas? Eu acho que tem diferentes maneiras de a gente fazer isso, né? E eu acho que o primeiro momento, e eu acho que o primeiro fator principal para o arquiteto apoiar é nessa jornada de comunicação, tá? Para que ele tenha, né, um perfil de conseguir, até fazendo uma leitura ali do meu xará Eric Evans lá no livro DDD, né, de Domain Driven Design, ele traz ali a linguagem ambígua como a maior certeza, a maior fortaleza para esse papel da arquitetura, até mesmo para esse tipo de modelo. Então, eu acho que a comunicação é a primeira. A gente sabe que comunicação, ela pode ser uma comunicação que o arquiteto ele vai tentar falar mais numa linguagem técnica, mas ele vai tentar interpretar aquilo que o negócio precisa, né, para poder ajudar o time de engenharia. E ele vai tentar também fazer perguntas que muitas vezes o time de engenharia precisa fazer, né, sobre qual é a capacidade e volumetria em relação àquele sistema, qual é a necessidade daquele sistema estar sendo executado, seja de uma forma online, seja de uma forma batch, né? Se a gente precisa ter algum tipo de preocupação dele tá no ar 24/7, né? Então, essas preocupações, essas perguntas acabam com a experiência do arquiteto, né, tentando ser respondidas. Um outro ponto também, que eu acho que vale a pena comentar em relação à comunicação, é que o arquiteto, muitas das vezes, ele passou por experiências que ele pode ter fracassado ou ter tido sucesso, e ele também tem que ter humildade de entender o momento, por exemplo, do time de engenharia, né? E às vezes a gente vê muito isso, né? Às vezes tem muito time de engenharia ou desenvolvedores que às vezes não tem uma boa comunicação, seja por não conseguir se comunicar direito, né? Seja por medo, seja por receio, ou até mesmo seja por orgulho, né? Às vezes ele entende que ele tem a capacidade de levar aquilo e não quer compartilhar as dúvidas ou mesmo as preocupações que ele tem, só que a gente sabe que a dor de construir algo, né, depois que ele atuar dessa forma pode ser maior, né, porque ele não quis compartilhar aqueles receios anteriores. Então, o arquiteto ele vai tentar captar isso através da linguagem de comunicação que ele fizer. A outra coisa, eu acho que é a preocupação do arquiteto em relação à parte de restrições, seja uma restrição financeira, seja o custo operacional daquilo que está sendo implementado, seja a manutenabilidade disso no futuro, né? Como é que eu começo a pensar que aquele time de engenharia vai ter que atuar para sustentar aquela aplicação, né? Ela vai ser sustentada baseada no cenário atual, né? Será que eu não estou propondo algo que é uma arquitetura em excesso, que não precisa para aquele tipo de sistema? Então, o arquiteto ele acaba também tendo essa preocupação de conciliar, né? Às vezes o time de TI, por estar sempre trabalhando com tecnologia, né? E estar sempre na ponta de inovação, quer trazer novas tecnologias ali para dentro, que às vezes não fazem sentido, poderia até agredir o ecossistema de TI ali, né? Você tem que falar sim. Não, essas são as restrições que você comentou, né? Pode sim. E é claro que a gente, naturalmente, por ser apaixonado por tecnologia, a gente se esquece da velha máxima, né? Seja apaixonado pelo problema, né? E não pela solução, pela tecnologia. Então, a gente tem que tentar buscar a resolução do problema, seja com uma solução de prateleira, que ela já é existente, né? Ou seja, já resolve aquela dor e a gente sabe como sustentar, ou seja mesmo de não temos nada aqui hoje para poder atender esse requisito, vamos pensar em como fazer. A gente vai contratar ou a gente vai, né, construir? Aí entra um pouco desse papel de arquitetura também mais no lado estratégico, né? A gente vai para uma avaliação ou fazer um assessment, né, para fazer um software selection, né? Ou a gente vai, de fato, construir baseado na capacidade que o time tem. Então, a arquitetura entra muito nisso. Tá? Eu acho que, de uma certa forma, são as principais preocupações ali do arquiteto, além dos drivers ali que a gente sabe, cara, flexibilidade, resiliência, né? Como que eu consigo manter essa solução por mais tempo, por muitos anos, como é que ela vai continuar atendendo, e a preocupação, acho que também, de tornar essa arquitetura evolutiva, né? Então, eu vejo muito que a gente acaba, às vezes, entregando, né, de uma forma geral, né, no mercado de tecnologia, alguma solução que pode atender um ano, mas a gente sabe que ela vai ter um ciclo de vida muito maior. Então, por que não pensar nessa arquitetura evolutiva, mais modular, para que ela possa ser, né, evoluída de uma certa forma, sem causar problemas depois, para ela poder ser sustentada? Legal. O papel do arquiteto, igual você comentou agora, é estratégico, né?
Então é alguém muito técnico que tem visão estratégica, porque de fato você tem que ter uma visibilidade futura da evolução daquela solução. Não adianta você pensar só no presente momento, vou resolver o problema agora. Cara, amanhã o dia é completamente diferente. Sim. Então, de fato, você tem que ter uma visão bem estratégica em relação a custo, melhores práticas, como eu escalo, como eu evoluo, como que é a manutenção desse sistema. Então, de fato, é um papel bem estratégico dentro da companhia. Sim. E alguém que pavimenta o caminho para o time, né? Alguém, Com cara, certeza. Lógico, sempre conversando com todos, orquestrando ali os bate-papos com a área de negócio, a área de tecnologia, mas é alguém que ajuda a definir o processo, o caminho e por onde vão seguir, dá uns direcionamentos necessários, né? Com certeza. Eu acho que é criar esses mecanismos para autosservir, né? Para que o time tenha acesso às informações, às arquiteturas de referência e eles possam fazer uso disso e até mesmo criar canais de abertura para que eles possam retroalimentar, né? Trazer feedbacks também, se aquele tipo de estratégia não está adequada, mas como é que a gente consegue resolver para um determinado caso que hoje o time de engenharia está tentando resolver. Né? A arquitetura tem que estar presente como parceiro e tem que atender os clientes internos, né? Da mesma forma como atende a área de negócio. Perfeito. E só uma última nessa linha, Érica, a gente tem alguns perfis de arquitetos, né? O arquiteto de solução, o arquiteto de aplicação. Como que você vê essas diferenças hoje, até para o pessoal entender um pouquinho mais as possibilidades e diferenças entre cada uma dos papéis ali? Claro, eu vejo hoje assim, a gente acabou conseguindo fazer no Safra uma especialização por níveis diferentes de papel de arquiteto, né? Então, hoje a gente tem um arquiteto mais enterprise que olha, de fato, essa linguagem mais perto do negócio, tenta entender o propósito daquela solução e ajudar a tangibilizar isso, seja numa estratégia de levar para o time de soluções apresentar possibilidades para esse time, né? Ou mesmo criar um processo de avaliação de novas tecnologias ou mesmo aquisição de novas tecnologias, né? A gente tem um time de soluções que já domina hoje a arquitetura de referência do banco. Então, ela sabe quais sistemas hoje fazem o envio de e-mail, de SMS, qual sistema que faz a formalização eletrônica de uma determinada operação, e ela consegue direcionar para os times de engenharia qual é o melhor cenário para resolver aquele tipo de problema, né? O time de arquitetura técnica é um time de plataforma, então ele vai ajudar a gente a construir aquilo que não está construído, adaptar aquilo que precisa ser adaptado e oferecer essas capacidades técnicas, né, que a gente às vezes chama até de enablers, esses enablers técnicos para esses times de engenharia, né? Por exemplo, a gente precisa implementar um novo API Gateway com uma estratégia de segurança acoplada a esse API Gateway. Então, esse time de arquitetura técnica ele pode, né, criar esse tipo de plataforma de segurança para poder ajudar o time de integração nesse movimento, né, de implantar um API Gateway. Precisamos hoje criar uma estratégia nova para um BPM, né, ou seja, Process Management, né, e dentro dessa gestão, o time pode criar uma plataforma, né, ou pode mesmo adaptar uma plataforma que seja open source para poder oferecer isso para dentro do banco, né? Então, eu vejo esse time mais olhado para plataforma e habilitação de capacidades técnicas. Perfeito. E a gente também tem ali um time voltado para dados que faz a validação dos modelos de dados, né? Principalmente dos projetos, quando recebe lá o modelo de entidades e relacionamentos, valida em relação à parte lógica, verifica se os índices estão presentes ali dentro daquelas tabelas, se está condizente com a proposta do projeto, né? Então, ele faz essa validação. É o administrador de dados, né? Essa figura. Uma figura de administrador de dados, né? E ele faz baseado no conhecimento que ele tem, né, dos principais bancos de dados, seja SQL ou NoSQL, para apoiar os times de engenharia, né? Puxa, como é bom ouvir isso, Eric, porque é uma ciência que se perdeu muito de modelagem de dados ali, e em startups, se por um lado tem muita agilidade, sim, muita startup começa sem essa visão com um dado muito desestruturado, né? Uma visão romântica de banco de dados ali, que tem que ser mais desestruturado e gera problemas no futuro. E banco, pelo menos, ainda continua com essas visões, né? Eu até acho que é uma preocupação do mercado em relação a algumas vertentes. Vou dar um exemplo, por exemplo, cloudevents.io, né, que é um site que hoje ele acaba sendo bem patrocinado pelas clouds, né? Então,
olhando essa estratégia, eles fazem recomendações de como você deveria criar seu esquema de eventos, né, e ajudam os times de engenharia a ter um padrão. Mesmo porque a gente sabe que com esse padrão depois a gente vai ter interoperabilidade entre as clouds, né? Então, isso ajuda bastante em relação a diferentes tipos de plataforma. E além desse time de dados também, a gente tem o time de integração. Esse time de integração, ele olha ali as nuances, né, de olhar o API Gateway por APIs, né, ou seja, como é que eu habilito o API Gateway para todo o banco dentro da minha estratégia de comunicação com APIs externas ou APIs internas, e eu também tenho ali a plataforma de eventos, né, como é que eu habilito uma plataforma de eventos para um determinado projeto ou para um determinado sistema que a gente sabe que não vai precisar ali de ser 100% síncrono, né? Vou fazer a alimentação em relação àquele tipo de estratégia, eu vou ter ali a certeza de garantir que todas as mensagens e eventos estão sendo armazenados e eu tenho atendimento de alguns requisitos do negócio que são super importantes, né? A gente vê muito isso hoje no cenário com a agenda regulatória que a gente está tendo aqui no Brasil, baseado no Open Banking, por exemplo, né? Então, esses times acabam se especializando para poder ajudar o banco, né, de uma forma paralela, né, a atender esses requisitos de negócios. Perfeito. Legal. E a gente falou de arquitetura de microserviços, que o mercado meio que consolidou, né? Isso já é ponto mais pacífico, né? E a convivência com legados, como o mainframe, que ainda tem, ou sistemas mais antigos ali, muita coisa em planilha, VBA, VB. Como é que é o dia a dia disso? Eu acho que, olhando essa estratégia, são as perguntas, né? Se eu tenho hoje um problema em relação a isso, né, e eu posso ter, dentro desse problema, algumas respostas. Eu posso estar com um sistema obsoleto, que eu não tenho mais suporte, e eu preciso olhar para essa obsolescência e tratá-la, seja com a renovação dentro de uma mesma plataforma ou oportunidades de migrar ela para um determinado tipo de plataforma. Então, eu posso sair, por exemplo, da alta plataforma e ir para a plataforma distribuída que é na baixa, né? Ou eu posso criar uma capacidade de abstração dentro da baixa plataforma para que eu tenha uma certa resiliência em relação a um consumo de dados, né? Aí entra aquelas práticas que a gente bem conhece do mercado de offloading, CDC, né? Então, eu começo a armazenar, né, meus dados de uma forma mais resiliente ou até mesmo cacheados para poder atender necessidades de negócio que precisam desses dados de uma forma mais rápida, né? E até mesmo mais econômicas, né? Então, hoje a gente trata dentro do banco um programa de obsolescência, por exemplo, que, na minha opinião, tem sido um case de sucesso. A gente tem trabalhado ali desde 2020, reduzindo ali a obsolescência, né, em 50%. Legal. Então, a gente olha diferentes tipos de tecnologia, diferentes tipos de plataforma, bancos de dados, né, linguagens, hardwares e appliances, e tudo isso ele acaba sendo acompanhado pelos times de tecnologia de uma forma geral, né? E o time de arquitetura acaba ajudando, liderando e capitaneando todo esse tipo de informação, mas com todo o apoio desses times. E a gente faz esse acompanhamento, e esse acompanhamento nos dá margem para poder fazer renovações tecnológicas, né? Seja de um determinado negócio que precisa de uma nova plataforma que hoje não está atendendo através desse legado, né? Ou mesmo seja para poder explorar um potencial a mais de negócios que a gente sabe que aquela plataforma vai atender melhor, né? É uma tríplice que eu chamo de TPE, né? Quando você olha a tecnologia e o quanto que ela se insere dentro da plataforma tecnológica e o quanto que ela vai movimentar, né, de negócios num ecossistema, né? Então, se eu conseguir, sim, viabilizar novas soluções com um propósito de negócio, não só para um determinado projeto, mas sabendo o quanto que ela pode trazer de valor para o banco, por exemplo, ou para qualquer empresa, eu posso endossar a necessidade daquela nova tecnologia para resolver, né, um problema atual e conseguir captar ainda mais valor para o banco em relação a outros produtos. Legal. Ótimo. E trazendo um pouquinho da sua jornada, Eric, que você comentou que você teve algumas passagens e com foco em transformação digital ali, né? Sim. Como você enxerga esses desafios de uma companhia saindo de modelos tradicionais, se digitalizando, etc., ainda mais bancos, né? Quando a gente pensa, putz, bancos mais tradicionais, aquele modelo mais padrão, necessitando se digitalizar, novos canais, novas soluções, etc. Como que você enxerga esses desafios da digitalização, da necessidade de transformação e como a arquitetura consegue apoiar nesse sentido? Boa. Acho que o propósito da digitalização hoje, ela se faz mais presente
principalmente pela concorrência, né? A gente vê hoje a evolução das empresas e às vezes a concorrência em um determinado produto está em pequenos diferenciais, né? Então, a gente sabe que a experiência do usuário leva, né, a uma melhor gestão tecnológica, porque o usuário está enxergando o front, mas tem todo um back-end que apoia essa estratégia de trazer os dados, né? Então, eu vejo que a construção disso de uma forma a trazer melhores práticas e atender os requisitos, por exemplo, né, tecnológicos que o negócio traz, é super importante para poder dar o sucesso ao negócio, né? Então, o papel, acho que, da arquitetura ele é vital nesse sentido. Então, seja na avaliação, seja no apoio e no aconselhamento, né? E eu acho até mesmo que é um papel também do arquiteto sempre estar estudando, né? Porque a gente sabe nesse mundo, por exemplo, de IA generativa, né? O quanto que as pessoas não estão, né, se atualizando, né, buscando toda a parte do conhecimento que está sendo trazido por diferentes tipos de plataformas, estão sendo evoluídas através mesmo da própria tecnologia. E a gente sabe o diferencial que isso vai trazer para a gente aí em não muito tempo, né? Tem até um artigo do Silvio Meira que ele fala que a gente está hoje na idade da pedra lascada da IA. Então, a gente tem 800 dias, né, para que a gente possa mergulhar nesse assunto para depois a gente não ser mais irrelevante, né, de uma certa forma. Então, eu acho que o arquiteto ele tem, sim, esse papel crucial para poder ajudar a digitalizar negócios, trazer, por exemplo, eficiência de processos através de tecnologia. Muita coisa pode, sim, ser automatizada e a gente precisa saber o que é e o que faz sentido também. Não dá para a gente poder, talvez, criar uma sensação ao cliente de uma experiência ruim por uma automatização de processo que, na verdade, não vai ter exceção quando aquele cliente estiver falando com a empresa, né? Então, às vezes, você não vai conseguir atender o cliente da mesma forma como você está atendendo hoje. Então, se você não pensar em todas as possibilidades que aquele sistema, aquela aplicação que está sendo desenvolvida atenda com a mesma qualidade, com a mesma impressão que a marca causa hoje para o teu produto, você pode também perder a sua relevância, né, em relação aos seus concorrentes. Então, tem que ter um cuidado e um equilíbrio, mas eu acho que, sim, abre boa parte para a gente poder ter uma redução de processo ou mesmo revisão de operação que cause essa jornada de transformação digital em negócios. E tem que tomar cuidado, né? Porque se a gente aceita tudo que a área de negócio pede, às vezes a gente acaba desenvolvendo, ocupando o time com coisas que não fazem muito sentido para o negócio de fato. Você não vai ter ganho. Exato. Parece lindo, parece maravilhoso, mas, cara, a gente não sabe se vai funcionar. Então, o papel do arquiteto também, da arquitetura ali, é falar, calma aí, né? Vamos entender. Trazer uma visão realista, né? Vamos ver se realmente é um negócio. Já não tem? Será que precisa? Né? Fazer, acho que essas perguntas, essas críticas, acho que faz todo sentido também. E uma das coisas até que eu vejo muito nesse ponto que você trouxe principalmente quando você vê que é solicitado vários detalhes, por exemplo, de informações do cliente em uma determinada tela. Será que você precisa mesmo de todos esses detalhes? Será que se você não clicar naquele caso que você realmente precisa do detalhe, não faria mais sentido para você poder obter? Porque carregar muitas informações numa tela para trazer uma poluição visual, por exemplo, para o cliente, ou mesmo trazer de uma certa forma uma carga operacional maior para o seu sistema, né, e até comprometendo a resiliência dele, não é um cenário que, inclusive, para negócio vai atender numa primeira necessidade, né? Então, algumas perguntas precisam ser feitas, né, em relação à disponibilidade do sistema. E até tem um exemplo muito, muito bom, que eu acho que práticas de engenheiro que acabam criando soluções de arquitetura que são over, assim, né? Então, pensa assim, tem um RP interno para um cliente só, né? Um cliente só que vai lá e atua nesse RP, né? E esse usuário vai lá e faz uso do sistema. Eu preciso estar em 2 sites com esse sistema, né? Com uma alta resiliência 24/7 para atender um usuário só? Será que se eu não tiver, por exemplo, uma única aplicação funcionando que salve essas informações de uma forma cacheada, né, e que uma vez que caia a energia, né, caia a internet, ele consiga trabalhar offline, já não vai resolver a necessidade e a dor daquele sistema? Então, muitas vezes a gente acaba sendo muito arrojado nas soluções, mas que não são uma necessidade realmente do negócio. E esse custo vai lá em cima e talvez inviabilize o projeto. Eu ouvi muito isso com a RPA, que a gente tinha algum cliente ou outro falando sobre querer automatizar processos, que era... por exemplo, eu quero automatizar
um processo que eu faço manualmente. Aí você ia ver, era uma pessoa que fazia uma vez por mês. Poxa, mais fácil continuar fazendo sozinho uma vez por mês do que construir um robô que tem que ter um profissional de TI cuidando daquele robozinho e tudo mais, né? Às vezes você quer participar alguma coisa, né? Da hype do momento, seja num processo, uma tecnologia, e você tenta encaixar isso de alguma forma no seu modelo, né? Mas nem sempre é necessário fazer isso de fato. Tá claro. Ô, Eric, quando a gente estava mais focado no on-premises, né, no mundo pré-cloud, a gente tinha grandes angústias de escalabilidade e parece que a arquitetura ficava só em torno disso, né? Quando isso parou de ser um problema por conta das clouds, claro que o custo continua sendo um problema, o que você vê de desafios de arquitetura? Mantenibilidade, você já comentou como um dos primeiros, né? Sim. Eu acho que um dos pontos super importantes é assim, se você tiver um bom propósito de levar uma solução para a cloud, saindo do on-premise, ou mesmo construir uma nova solução dentro da cloud, eu acho que faz sentido, né, você trabalhar para fazer isso acontecer. Mas você precisa ter uma premissa que é elaborar um bom FinOps, né, que é você buscar todo o resumo financeiro do que aquela aplicação sendo movimentada para a cloud vai trazer, não só para o time de tecnologia, mas também para o time de produto. Eles são parte disso, né? Eles são parte do billing dessa conta, né? Então, assim, quanto de computacional que eu estou colocando lá, quanto de processamento de request que eu estou consumindo, se eu tenho DTO ou não em relação, né, para todos aqueles que sabem ou não sabem, né, que é o Data Transfer Alt, né, que a gente acaba tendo essa preocupação em relação à conta final. Então, assim, eu vejo muito dentro da movimentação de workloads do on-premise para cloud, ou mesmo da própria construção de novas soluções, o papel de avaliar os requisitos, né? Então, assim, eu preciso ser escalável e flexível. Eu tenho hoje disponível uma nova tecnologia na cloud que me apoie a resolver isso de uma forma mais rápida e o meu custo vai ser menor, né? Isso pode sim ajudar muitas empresas. Às vezes você tem alguma coisa dentro do teu on-premise que tudo que você faz, você tem ou precisa de 2 pessoas para poder sustentar, ou precisa de uma célula de operação para poder te ajudar, e de uma certa forma você pode suavizar isso movimentando para uma determinada solução dentro da cloud. Essa avaliação precisa ser feita, né? Principalmente uma característica de eficiência, mas também, muito provavelmente, de obsolescência tecnológica, porque se você migrar para lá, você vai estar utilizando, né, um workload mais novo, uma aplicação mais nova, aí entra um pouco do que você falou, né, pegar em relação à hype do momento, né? Então, as pessoas também se sentem engajadas a usar soluções mais novas, né, e inclusive muita gente estuda para isso, né, tem buscado, né, se especializar dentro dessa estratégia, e para mim faz todo sentido. O importante é só a gente não ter uma paixão, né, simplesmente de movimentar aquilo que talvez não precise ser movimentado, né? Pode ser que você tenha aplicações hoje que te atendam muito bem dentro do seu on-premise, o teu custo está altamente controlado, né? Você não precisa fazer essa movimentação e não só pela paixão de levar, seria um bom caminho, né? Tem que avaliar realmente os requisitos que uma solução de cloud te apresenta, vai te trazer o resultado que o teu negócio precisa ou até mesmo uma eficiência para que você continue fazendo com que a empresa, né, continue relevante e prestando o mesmo serviço de qualidade ou melhor. Perfeito. Eu vejo muitos casos de empresas que se assustam, né, quando saem do on-premises e vão para a cloud. Sim. Porque acham que vai reduzir custo. E não é bem assim. Às vezes você vai ter um consumo maior, se você não tiver todo o trabalho de FinOps. E eu iria até além do time de produto, envolver time de financeiro. Sim, eu acho que é um aculturamento. Né? Compras. Eu acho que é um aculturamento que tem que ter na empresa inteira. Da empresa. Todo mundo tem que entender que não é simplesmente, vou subir uma máquina na cloud. Cara, para quê? Por quê? Qual que é a função? O que você vai rodar? Como, né? Então, acho que o papel do arquiteto também entra para validar esse processo. Sim. Participo de alguns grupos de discussão de arquiteturas, de CTOs, etc. E até engraçado, essa semana veio uma discussão a respeito de migração de on-premises e cloud. E a grande discussão era, o cara trouxe um caso do tipo, cara, a cloud achou que tinham invadido a minha conta. E mesmo eu provando que não, ela tirou os meus acessos, os meus produtos do ar. Tá louco? 72 horas da solução da startup fora do ar. Ele falou, cara, se eu tivesse on-premises e tivesse queimado um disco, em 2 horas eu tinha resolvido o meu problema. Então, assim, é muito você pesar, de fato,
cara, não é migrar por migrar, não existe uma bala de prata, não é uma solução única. Eu acho que você, de fato, tem que fazer essa avaliação se faz sentido ou não. Sim. Algo está em on-premises, algo está em cloud. Sim. Né? Eu acho que é uma avaliação super válida nesse sentido, de fato, né? Sim, eu acho até que os serviços têm sido oferecidos, sim, com uma alta qualidade e a gente acaba tendo hoje uma completude maior do que a gente tinha muitos anos atrás, né? De resolver problemas que hoje talvez a gente nem saiba quais são, mas resolver problemas futuros que a gente sabe que vai poder contar com esse tipo de arquitetura, né? Escalável, flexível, portável, né? Porque são as palavras também que endossam muito essa estratégia. Mas de uma certa forma, e sendo bem sincero, o valor que justamente que a Cloud tem, eu acho que a penetração que ela trouxe para a gente nesses últimos anos foi provar que startups e fintechs conseguem utilizar a cloud sem ter data center, né? Sem ter que alocar máquinas, comprar máquinas para poder fazer o seu negócio girar. Então, eu acho que essa grande preocupação de empresas que já vêm de um cenário mais tradicional, né? Com seus respectivos data centers e tudo mais, é fazer esse tipo de controle de avaliação para que ele possa, sim, coletar o melhor benefício da cloud nos melhores casos que ela é factível, né? Então, é um trabalho que não é fácil, exige uma governança e exige estudo, né? Então, não dá da noite para o dia simplesmente, né, por um estralar de dedos, a gente achar que dá para fazer essa movimentação, ou mesmo fazer um teste e coletar, né? Qual é o custo que eu estou tendo depois que eu tenho feito isso? Será que faz sentido manter? Cara, não, faz. Pô, bacana. Então, vamos seguir com esse propósito e vamos ver se a gente não tem outros cases de outros workloads que seguem dentro da mesma característica que a gente possa fazer essa movimentação, né? Não tem uma bala mágica, uma bala de prata, igual você falou, não é uma receita mágica, mas é algo que eu acho que a gente vai ter que fazer isso de uma forma rotineira. Legal. E já indo nessa linha, Eric, quais são os erros mais comuns que você enxerga hoje que arquitetos cometem no dia a dia aí das organizações? Cara, eu falei até recentemente de 2, né? E aí dá para reforçar. Eu acho que a parte da comunicação, não ter humildade para poder ouvir, ou às vezes ter orgulho de não compartilhar preocupações, riscos, né? E até alguns receios. O outro também é a parte de você criar uma arquitetura tão boa que não atenda aquela necessidade realmente que o negócio precisa e talvez, né, influenciar num custo excessivo, né, de uma determinada solução, né? Então, eu vejo assim, de uma certa forma, dentro das práticas, a gente tentar se mostrar disponível, estar perto não só do time interno de tecnologia para a gente poder ouvir e ter esse feedback, e a gente não ter também uma visão, acho que apaixonada, ou uma visão que a gente sempre fez assim e por isso que vai dar certo, né? Então, eu acho que também tem que ter uma preocupação do arquiteto se atualizar, né? De buscar, né, conhecimentos ou evoluir um pouco daquele conhecimento que ele tem de especialização técnica para que ele possa, talvez, observar cenários diferentes para responder a uma determinada solução ou a um determinado requisito. Eu falo isso porque muitas das vezes a gente tem essa paixão, né? Cara, ó, eu sempre fiz assim e eu vou fazer desse jeito, né? Mas talvez já tenha aparecido soluções novas que possam ajudar a gente a responder de uma forma melhor, mais econômica e até mais barata, né? Mais econômica e mais barata é a mesma coisa. Mas eu acho que responder de uma forma melhor e econômica, né, aquele tipo de cenário. E até conversar para dentro do time mesmo, né? Exato. Às vezes, exato. Tem um time ali Exato. de especialistas, de profissionais que já vivenciaram muitos cenários que podem agregar também, de fato. E uma das coisas que eu acho que também super importante é não criar silos, né? Ou seja, é você movimentar, né? Se você está liderando um time de arquitetura, né? Se você busca, né, ser parte relevante de um time de arquitetura, é importante você criar, por exemplo, guildas, charters, né? Que a gente fala que são as comunidades hoje para poder trazer temas que são, de uma certa forma, super relevantes dentro de uma empresa de tecnologia. Cara, a gente tem lá os chapters de arquitetura, que a gente trabalha temas, por exemplo, de cloud, de dev experience. A gente tem lá uma guilda que é voltada a RPA, inteligência artificial, né? Então, a gente tem uma guilda de obsolescência. Então, a gente cria essas estratégias para poder trazer um público e uma audiência para falar uma mesma linguagem. Mesmo que talvez a pessoa não tenha o conhecimento que espera-se ali do tema, mas ela está aprendendo, ela está tentando buscar, ela está mostrando que ela gostaria de participar. Então, eu acho que
não criar silos também é super importante. A gente tem que democratizar ainda mais a tecnologia, né, para a empresa. Legal. E, Eric, a própria IA generativa traz desafios próprios, né? O time de dados, ali já tem questões de Data Ops, com ML Ops, assim, para quem já está no campo de Data Science. E a generativa também parte de um ecossistema muito espalhado, né? OpenAI por aqui, uso de APIs. Como é que a arquitetura pode ajudar nesse consumo? Bom, primeiro eu acho que a arquitetura ela já traz um pouco desse leque de soluções já trabalhadas anteriormente e ela vai precisar adaptar, baseado nessas novas soluções de inteligência artificial, alguns modelos de referência ou arquiteturas de referência. Algumas coisas não vão mudar, ou seja, a gente tem que prever segurança, né, em relação a essa comunicação. Então, como é que eu coloco os meus guardrails, né, para poder proteger os dados do meu cliente? Como é que eu faço com que isso não seja vazado? Né? Quem são os parceiros que eu vou poder enxergar valor para me ajudar a entregar esse tipo de estratégia? Faz sentido eu talvez criar uma LLM própria, né, para poder fazer fine tuning? Será que o custo não vai ser maior do que eu usar algo que está sendo disponível, mas que está sendo só instanciado para mim? Então, a arquitetura ela acaba criando um pouco dessa abordagem de respostas a questionamentos mais atuais, né? E algumas preocupações também que a gente vê como é que eu trago essa experiência para o meu cliente, né? Até um exemplo que hoje a gente estava discutindo, assim, ó, se eu tenho hoje uma solução de chat que fala diretamente com o cliente, por exemplo, pelo próprio WhatsApp, ela pode trazer um contexto ali junto com o cliente de negociação de algumas informações que talvez eu não esteja ainda preparado, né, para poder levar para uma outra plataforma. Será que eu não posso fazer isso dentro da área logada, né, da própria instituição, da própria empresa, para poder comunicar com o cliente ali de uma forma mais controlada, né? Então, são preocupações que o arquiteto ele vai começar a oferecer como alternativas para o time de engenharia e para o time de negócio. E criar também uma estratégia de avaliar se uma determinada solução que vai ser oferecida, por exemplo, né, por um parceiro A, né, com a sua cloud, por um parceiro B com a sua cloud, se baseado nos projetos que a empresa tem fomentado para uso de IA generativa, essa solução ela está mais equilibrada, né, com um portfólio melhor para poder atender aquilo que a gente precisa, qual que é a latência dessa comunicação, né, se eu consigo visualizar aqueles dados que estão sendo processados, se eu consigo depois trabalhar esses dados internamente. Então, tem algumas preocupações que a gente sim tá olhando e está discutindo para poder criar a melhor experiência para o usuário de uma forma mais segura possível, né? E evitar, inclusive, um caso igual, não sei se vocês chegaram a ver, lá na Chevrolet nos Estados Unidos, né? Eles colocaram um bot para venda de um veículo, o veículo custava $80 mil e o veículo foi vendido por $1, né? Então, assim, como que você protege, né, esse tipo de abordagem, mesmo que você crie toda uma estratégia de olha, eu entendi tudo que você quer, meu cliente, né? E eu entendo o teu pedido, sei o que você quer, aguarde um pouquinho que a gente vai fechar a tua compra e aí entra, por exemplo, uma pessoa para poder finalizar aquele processo, mas muito mais mastigado do que já estava, com muito mais eficiência do que já existia. Então, assim, são algumas coisas que talvez a gente ainda não tem certeza, né, de mitigação total dos riscos, né? Mas é uma coisa que a gente precisa trabalhar bastante. Eu acho que primeiro é o custo operacional e quais são os casos que poderiam ser feitos. Além disso, né, toda a segurança que a gente precisa ter para poder proteger os nossos clientes. Legal. Passa até por FinOps, né? A gente estava Passa falando também. Se eu tenho que pagar data transfer out para jogar o meu dado para uma IA, tem que ver se ela já está dentro da própria cloud ali, né? Também. Hoje é uma estratégia, de fato, que a gente se preocupa muito, porque a gente vai pagar pelo processamento do token, né? E a gente vai pagar pela transferência dos dados, né? Tudo isso tem que ser colocado ali dentro do business case para entender se faz sentido. Legal. Você comentou, Eric, a gente está chegando... Você tem alguma questão? Eu vou perguntar para ele do livro. O Eric estava comentando do livro do Domain Driven Design, né? E a gente sempre pergunta para os convidados aqui se tem algum livro de referência que vale a pena para quem está começando, até para quem está formando carreira e tudo mais. Você tem alguma literatura assim legal? Assim, tem algumas. Pode passar todas. Pode ser canal, conteúdo, livro, o que você enxerga aí que você blog. Beleza. Assim, eu vejo muito, né,
vou dar um exemplo aqui, né? Eu acompanho o Technology Radar, né, como uma ferramenta que traz possibilidades de novas tecnologias que são compartilhadas, testadas para avaliar a adoção e etc. Eu também acompanho, por exemplo, muitas publicações do próprio Martin Fowler ou do site microservices.io, que também é algo que acaba trazendo bastante relevância e ajudando os times de arquitetura a entenderem tipos diferentes, né, de arquiteturas que podem resolver um determinado problema. Mas de livro, cara, acho que eu lembro sempre do Uncle Bob, né? Então a gente tem ali os principais dele, né, que é Código Limpo, né, e Arquitetura Limpa, né, tanto Clean Code quanto Clean Architecture, que são hoje bíblias, uma para quem está começando, né, que é o Clean Code. Eu acho que para toda empresa de tecnologia a gente deveria entregar deveria entregar um livro, né? Até teve um rapaz que estava trabalhando com a gente, que ele era de outra área lá dentro do banco e queria vir para a tecnologia. Fiz questão de comprar o livro para ele. Falei assim, ó, cara, começa a olhar para esse cara, que eu acho que isso vai te ajudar, né, a ter os primeiros padrões, as primeiras preocupações em relação à codificação. Como é que você faz uma codificação olhando, por exemplo, para a parte de comentários, indentação, né, a parte de como o seu código está sendo apresentado, né? Então, assim, eu acho que faz super sentido, né, as pessoas olharem boas práticas de referência que já são, né, por muito tempo, né, disseminadas dentro da comunidade. E a parte de arquitetura limpa também ajuda muito as pessoas a entenderem os padrões, né? E tem outros tipos de arquitetura, né? A gente está falando de arquitetura hexagonal, né, que é uma arquitetura que também é super utilizada, até mesmo pelo Netflix. A gente tem a parte ali de Onion Architecture, né, que é muito parecida ali com Clean Architecture em relação à estratégia, né? A gente tem ali uma arquitetura chamada de portas e adaptadores também, né, que a gente acaba acompanhando bastante sobre como é esse tipo de desacoplamento de soluções e serviços, né? Como é que eu crio uma certa resiliência para cada uma dessas camadas. E eu acho que fora um pouco desse mundo de tecnologia, mais pela inspiração de novos negócios e transformação digital, um outro livro que eu gostaria de indicar são Os Originais, do Adam Grant, né? É um livro, cara, que ele é um psicologista, né, formado em Wharton, e ele traz vários cases de produtos digitais que nasceram com um determinado propósito. E ele aborda os cases que deram sorte e sucesso e aqueles que, cara, tinha tudo para dar certo, pessoas geniais construindo, pessoas com muito dinheiro apoiando e não foi explorado, né, aquilo que era para ser explorado, e o negócio acabou não dando certo, né? Então, assim, acho que é importante também para a gente ter um pouco dessa visão, né? Eu acho que hoje, olhando para a tecnologia, todos nós temos um pouquinho de empreendedorismo nas veias, né? A gente acaba olhando e falando assim, cara, e se eu fizesse aquela solução assim? E se eu tentasse criar uma empresa assado, né? Mas como é que eu tangibilizo isso, né, de uma certa forma para oferecer um produto que faça sentido, né, para a comunidade, né? Então, esse livro eu acho que é uma indicação muito boa, né? Acho que ele dialoga bem até com o Nassim Taleb, daquele livro Iludidos do Acaso, que ele fala que a gente se espelha muito no que deu certo, né? Sim, mas o cemitério dos fracassos ele é mais silencioso, né? Tem gente que fez tudo certo e deu errado, né? E é onde a gente aprende de fato, né? Exato. Nos erros ali, para que você não cometa os mesmos erros, né? Exato. Mas independente dos acertos ali, que o cara fez tudo certo, às vezes não vai, né? Legal. Exato. E a gente está vendo hoje até outras duas indicações recentes, eu até cheguei a fazer uma publicação no LinkedIn para isso, mas um livro um filme que eu vi e que faz muito sentido para um momento que a gente sempre teve os cases lá da Kodak, né? Dela não conseguir se reinventar como empresa. Um deles é Blackberry, né? Um filme que conta a história, né, de dois executivos de sucesso ali do Canadá, né, dentro ali de um determinado trecho do Canadá que foi conhecido como Vale do Silício Canadense, e como que a solução foi muito boa, né? Teve uma adoção de market share de, acho que 40% do mercado norte-americano, e depois, né, com a transformação de um produto, né, pelo grande Steve Jobs ali e a Apple, trouxe o declínio, né, da empresa, né? Então, será que eu estou olhando para ver a inovação? Será que eu estou determinando uma parte, né, da minha empresa a olhar pesquisa e desenvolvimento, né? Por isso que eu acho que é o papel importante da gente continuar sempre se atualizando, estudando, ouvindo o mercado, para que você não fique cego e refém daquilo que você acredita que
é sempre a resolução para aquele determinado tipo de nicho e de problema, né? A gente já viu isso acontecer para muitas empresas. E não é só um olhar técnico também, né? Eu acho que você tem que começar a expandir um pouco seus horizontes e começar a olhar, cara, coisas de macroeconomia, possibilidades que isso impactam também no seu dia a dia. Se você fica só novas tecnologias, cara, tem um mundo acontecendo que a tecnologia é um meio, não é o fim do negócio. Sim. Né? Então, acho que é importante também essa visão de negócio, de economia, além do técnico, né? E eu acho que no cenário que a gente está hoje vivendo, né, eu tenho certeza que vocês estão acompanhando isso aqui junto comigo, mas a gente tem o Drex, a gente está falando de stablecoin hoje dentro do mercado, né? Um documentário que eu vi recentemente que me ajudou a ter um pouco mais de visão sólida e madura, né, da proposta, por exemplo, de criptoativos e criptomoedas, foi o documentário chamado Coin, né? Que foi a fundação da Coinbase, né? Então, assim, ali traz também alguns contextos que podem ajudar o público, né, a olhar com um pouco mais de carinho nessa estratégia, né, que nasceu lá atrás, né? E a gente sabe hoje, né, o quanto está disseminado, né? Principalmente o Bitcoin também é outra coisa que não sai, né, das mídias e das publicações, né, inclusive envolvendo tecnologia. Né? Boa. Legal. Sensacional. Eric, queria te agradecer pela indicação, pelo papo, que eu aprendi bastante. Pô, uma baita aula, cara. Legal. Muito bom. Poxa, eu fico feliz de estar aqui com vocês e obrigado por dar essa oportunidade, espaço da gente trazer conteúdo para as pessoas que estão de casa e principalmente para pessoas que são, assim como nós, né, apaixonados pela tecnologia, que investiram, né, dentro da sua vida esse propósito, né, e a gente sabe que a tecnologia é um meio de transformar a vida de muitos, né, e com certeza formar novas pessoas que vão estar aqui, né, fazendo esse podcast continuar vivo. Legal. Obrigado, viu, Obrigado. Eric George, né? Porque é carioca. George, é isso aí. Tá certo, valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, turma.